E aí, tudo bom? Estamos aqui mais um dia para estudarmos o livro de Marcos. Hoje estaremos iniciando e finalizando o capítulo 6. O capítulo 6 é bem extenso, são 56 versículos, mais extenso que o normal. E vamos focar aqui nesse livro, no nosso estudo 1189. Hoje eu já tive a oportunidade de ter acordado bem mais cedo, feito meu devocional, fui para a academia, já treinei, já pude visitar a minha empresa, repassar metas desse mês e agora eu tirei esse tempo aqui muito significante para compartilhar o estudo 1189 com você. Que você, inspirado por esse vídeo, pelo estudo, pela leitura da palavra, possa também dedicar parte do seu dia, parte do seu tempo, a fim de compartilhar aquilo que o Espírito Santo tem falado ao seu coração, à sua mente, tem te guiado, tem te instruído. Faz total diferença. Sem dúvidas, boa parcela, se não toda, daquilo que eu tenho vivido nesse tempo da minha vida é graças à transformação da minha mente, das minhas atitudes, consequentemente, provocada pela inserção da palavra de forma diária, de forma prática no meu dia. Tem me guiado, tem me orientado, tem servido de bússola, de GPS para me guiar naquilo que eu desejo, para aquilo que eu anseio e me dado a oportunidade de viver experiências únicas com esse Deus que eu aprendi a amar e tenho amado com cada vez mais intensidade todos os dias. Que você busque dentro de você os motivos para se dedicar a essa busca diária, ainda que sua rotina seja desgastante, bem corrida, ainda que você se dedique 10 horas ao seu negócio ou ao seu trabalho por dia, ainda existem outras 14 horas onde você pode, se você quiser, se você der prioridade, tirar um bom tempo para ter essa busca, porque, como eu já falei algumas vezes, buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas, sem dúvida nenhuma, serão acrescentadas. Vamos orar. Pai, eu te agradeço porque eu tenho visto a realidade dessa palavra, essa realidade tem se feito verdade na minha vida e tudo começou no dia que eu decidi estar na tua presença e buscar ao Senhor não apenas por meio de cultos, como eu sempre fiz, não apenas por meio de vídeos de pregação, de instrução, mas no dia que eu resolvi ter um relacionamento pessoal, particular com o Senhor. Isso tem feito diferença na minha vida e eu peço ao Senhor que, assim como o Senhor um dia me orientou e eu disse sim, oriente esse meu irmão, essa minha irmã a ter esse mesmo posicionamento, essa mesma atitude, esse mesmo desejo, a fim de que a sua obra seja completa em nós. Obrigado por esse momento, revela a tua palavra aos nossos corações, às nossas mentes. Nós tornamos o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo cativos do Espírito Santo e pedimos ao Senhor que gere os estímulos necessários para que juntos todos nós estejamos sempre no centro da tua vontade. Em nome do teu Filho amado Jesus que eu oro. Amém. Amém. Vamos lá, capítulo 6. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade,
acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. Os ensinos de Jesus, eles eram recheados de parábolas, de ensinamentos, de prática. E a forma prática com que Jesus lidava com os princípios da Torá, do Antigo Testamento, que era o que eles tinham, era algo inusitado para aquela época. Logo, as pessoas ficavam admiradas, sem contar que era o Cristo. Então tinha todo um trabalho ali espiritual, a presença dele. Então realmente devia ser algo impactante. Admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Eles se perguntavam. Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada e estes milagres que ele faz? Não é este o filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Muito daquilo que Jesus fazia era despertar no coração, na mente daqueles que o seguiam, um sentimento de fé, gerar neles a certeza de que é possível algo que aos olhos dos homens não é possível. E a falta de fé de alguns, de alguma forma, dava para Jesus esse posicionamento, ou essa limitação, com muitas aspas, essa limitação do que ele podia fazer. Porque ainda que eu queira fazer algo por você, se você não quiser, eu não vou fazer. Porque existe livre arbítrio. E ainda que o que você acredita seja algo muito impossível, Jesus, ele é o Deus, nosso Deus, das causas impossíveis. E ele estava disposto a fazer, e ele fez, mas fez de forma limitada, porque eles conheciam a família de Jesus, e eles tinham o preconceito. Como pode vir algo bom dessa pessoa? Eu ouvi algo a respeito de um grande líder religioso que ele estava muito orgulhoso de um seminário que ele havia feito, e ele estava se perguntando para Deus: como que eu vou falar sobre o que aconteceu nesse seminário sem sentir orgulho? Porque foi algo muito fenomenal, foi algo milagroso, e eu tô com esse sentimento de orgulho dentro de mim, e eu quero entender como que eu faço com ele. E o Espírito Santo: não tem aquelas senhorinhas com quem você conversou? A ele: sim, eu ouvi a oração daquelas senhorinhas. Foi graças à oração delas que você conseguiu se mover e ter cobertura espiritual para agir com toda a autoridade que você agiu. Então, não foi você. Eu ouvi a oração delas. E aquele grande líder religioso virou e falou: entendi. Ele caiu daquela posição de vaidade, de orgulho que ele estava sentindo. Ele achou que era por causa dele, ele achou que era por conta da capacidade dele, ele achou. Às vezes, o que pode estar faltando na nossa vida é que sejamos derrubados do cavalo, para entendermos que somos dependentes uns dos outros e principalmente do nosso Deus.
Não existe uma pessoa na face da terra que não dependa de outra pessoa. Todos nós somos dependentes. E se o orgulho dentro de você tem dito o contrário, isso não vem da parte de Deus, tá? Deus nos fez para nos relacionarmos uns com os outros, nos relacionarmos com Ele, a fim de sermos úteis, sermos um corpo, servindo uns aos outros. Jesus deixa claro: eu vim para este mundo para servir, não para ser servido. E Ele exerceu esse serviço desde o primeiro dia. Então, Jesus passou a percorrer os povoados ensinando, chamando os 12 para junto de si, enviou-lhes de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Esse é o trabalho de quem quer levar o amor de Deus, de se entregar, de se empenhar. E eles fizeram isso com muito zelo, com muita dedicação, tanto que houve esses milagres, curas, libertações, tudo isso porque eles agiram debaixo de uma autoridade, debaixo de uma palavra. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos. Lembrem-se que Jesus tinha um grau de parentesco com João Batista, e João Batista havia sido decapitado. Por isso estão operando nele poderes miraculosos. Eles achavam que era a ressurreição de João Batista. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Estavam tentando achar alguém com quem comparar Jesus. Só se esqueceram que ele é incomparável. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos, como eu disse. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João e amarrassem e colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo, mas assim gostava de ouvi-lo, ou seja, mesmo aquela pregação sendo uma pregação dura, de confronto, que falava de um erro do próprio Herodes, o líder daquele tempo, daquele povo, ele gostava de ouvir, ele tinha uma certa admiração, ele era atraído por essa palavra. Talvez ele tivesse sede ou fome por aquilo que estava sendo ensinado, mas a mulher dele, com quem ele se envolveu, era uma mulher com um coração muito perverso, tanto que ela faz uso da própria filha para, de alguma forma, manipular ele. Usou a filha, a sobrinha dele. Ela dança no aniversário dele e ele fala: se você me pedir qualquer coisa, eu vou te dar. E ela vai e pergunta para a mãe: o que eu peço? E a mãe fala: pede a cabeça de João Batista. Ou seja, uma mulher manipuladora, uma mulher com espírito demoníaco que a movia, que a fez, além de não se arrepender do erro cometido, ainda pedir a morte do profeta João Batista.
Finalmente Herodias teve uma ocasião, aí vem essa história que eu acabei de falar. Finalmente Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu lhe darei, até metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com um pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou em conflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi decapitado. O homem decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo. Ou seja, quando Deus nos dá uma posição, quando Deus nos dá condições, abertura, conexões, quando Deus nos capacita, nós temos o poder a todo instante de fazer o bem ou o mal, trazer vida ou trazer morte. Infelizmente, aquela mulher fez uso do poder e da posição dela para criar toda essa estratégia e conseguir, nessa situação oportuna, fazer o mal. Que isso possa nos chamar a atenção para a nossa responsabilidade quando estivermos diante de um desafio, diante de um compromisso, diante de uma oportunidade. Herodes poderia também ter feito daquela oportunidade uma oportunidade para mostrar para aquelas lideranças todas e para Herodias que existia uma coisa que ele não faria. E essa coisa seria o que ele fez. Ele poderia ter se posicionado. Então, como você tem se posicionado com as intimidações do inferno, as intimidações das angústias, ansiedades e preocupações aqui da terra? Ontem, na pregação, o pastor citou um exemplo de uma pessoa que chegou no gabinete dele e falou: eu preciso de ajuda, tem algo acontecendo muito sério dentro de mim. E parece que o diabo está falando no meu ouvido desse lado e Deus está falando desse outro e eu não sei a quem eu dou ouvidos. Porque o diabo fala: usa suas habilidades para fazer isso que é errado. E Deus fala: não faça, eu vou te dar novas habilidades, eu vou te mostrar o caminho. E ele, tentado diante dessa dúvida, foi orientado: é fácil. O pastor disse: é fácil. Ouça a Deus e assuma as consequências, seja quais forem elas, de não ceder à pressão. Não importa se é a sua vida que está em risco. Não importa qual seja o benefício, ele não compensa. Ceder às pressões do inferno não compensam, nunca vão compensar. Como o pastor também disse, o diabo não dá 10 e toma 20. O diabo dá 10 e ele rouba tudo, ele mata, ele destrói. E é isso que acontece. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse:
venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. A galera estava cansada. E agora eu tô muito cansado. Houve um cortezinho aqui, não sei se você percebeu. E desse corte para agora se passaram exatamente 6 horas. Chegou uma pessoa aqui em casa que veio fazer uma mentoria presencial. Uma pessoa me abençoou com essa mentoria, um empresário que eu tenho uma admiração muito grande. E esse empresário, ele passou 6 horas, as últimas 6 horas aqui em casa, reunidos comigo, com a minha esposa, direcionando algumas coisas, alguns projetos, abrindo a nossa visão para determinadas coisas. E é interessante porque os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. É incrível que quando nós estamos envolvidos nos projetos, no ministério, às vezes a gente olha para o lado, por que eu estou cansado? Aí você olha para o relógio e vê, o tempo passa muito rápido, às vezes não dá tempo nem de comer. E Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Ou seja, Jesus percebeu a necessidade de dar um certo alívio físico para os discípulos. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto, ou seja, usaram o barco como meio de transporte para ir para um local onde não tinha ninguém, para eles poderem descansar. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. O povo estava querendo tanto se envolver e receber aquela palavra, e ser abençoado por aquela palavra, e ser impactado por aquela palavra, e receber cura, milagres, presenciar esse mover, que eles foram correndo enquanto eles estavam indo de barco. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles. Olha a compaixão. Eu acho incrível que essa pessoa que estava aqui comigo hoje é aniversário de casamento dele. E ele dedicou um tempo precioso do dia dele, num dia de extrema importância. Ele está fazendo 19 anos de casado, para poder passar esse tempo contribuindo com a minha vida, a vida da minha esposa, minha família. E não tem nada que possa mover um ser humano a ajudar outro que não seja compaixão, amor. E quando não existe uma troca de interesses, é apenas compaixão. E no caso dele, eu não tô pagando nada, eu não conseguiria pagar o preço dessa consultoria. Porém, ainda assim, ele tem se dedicado com empenho para colaborar com aquilo que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha esposa, da minha família. É incrível como Deus, ele se move com compaixão e cria a mesma compaixão na vida daqueles que ele quer envolver nesse projeto, igual Jesus vai fazer. Porque eram como ovelhas sem pastor. É assim que Jesus via eles, ovelhas sem um pastor. Então, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ou seja, eles estavam querendo ensino, então Jesus começou a ensinar. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ou seja, eles viram que Jesus não ia parar
Ficou tarde e eles orientaram Jesus, dispensa esse povo aí, que aí eles vão para algum lugar para comer, para fazer alguma coisa, e aí a gente está liberado. Ele, porém, respondeu: deles você algo para comer. Quem respondeu? Jesus. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Isso daqui os discípulos falando. A gente vai ter que gastar uma quantia muito alta para dar comida para esse povo todo. Perguntou Jesus, no caso, a ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. E aí você sabe o que acontece. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Agradeça e compartilhe o que você tem, ainda que o que você tenha pouco. Talvez o seu pouco seja suficiente para alimentar uma multidão. É isso que nós podemos aprender, porque em seguida entregou aos seus discípulos para que o servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Um milagre, depois de um dia cansativo, de um dia que aparentemente eles já tinham dado tudo de si. Um milagre que mostra àqueles discípulos que Jesus ele tem alimento farto e que ele é capaz de do pouco fazer o muito e acima do necessário, porque o que sobrou ainda era assim muito mais do que o que tinha de semente para multiplicar. Haviam 5 pães e 2 peixinhos e sobrou 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixe, após alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se isso não é um milagre, o que é? Continuando. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Olha só, eles já estavam cansados, eles queriam descansar, foram para um local deserto, o povo saiu correndo pela orla do Mar da Galileia, que é um lago, e chegou no ponto onde eles desembarcaram. Jesus teve compaixão deles, ensinou, pregou, ficou tarde. Jesus realiza aquele milagre da multiplicação e agora ele despede os discípulos para que peguem um barco, despediu a multidão e Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. Jesus insistiu. Eu já ouvi ministrações que falam que essa insistência se dá pelos próximos versículos. Havia algo pelo qual esses discípulos não queriam ir. Pode ser que eles não queriam deixar Jesus sozinho, mas pode ser também que alguma coisa, o tempo estava virando de alguma forma. Vamos ver? Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Lembra? Jesus subiu a um monte para orar.
Quantos de nós paramos depois de um dia cansativo, um dia de ensino, de estudo, de trabalho, e vamos orar? Jesus tirava esse tempo ainda para orar. Se Jesus parava para orar, imaginam quanto nós dependemos de ter a mesma atitude. Reflete aí. Continuando. Ao anoitecer, como eu havia falado, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles, quando o viram andando sobre o mar. Pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram um barco. Mateus relata com maior propriedade ou mais detalhes, seja como for. Mateus relata ali a parte em que Pedro pede para ir sobre as águas, e aí tem todo aquele relato. E Marcos não relata esse detalhe. De qualquer forma, todos eles ficaram assustados. Imagina, Jesus vindo andando sobre as águas. Deve ter sido algo realmente impressionante. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Olha aí, eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudesse pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Ou seja, não foi apenas aquela mulher do fluxo de sangue que ao tocar em Jesus foi curada, mas todos os que acreditaram e tocaram em suas vestes foram curados. Assim como fala aqui, e todos os que nele tocavam eram curados. Que você e eu tenhamos essa certeza todos os dias e que busquemos a face do Senhor incessantemente. Assim como esse povo, não só pelo que ele pode fazer por nós, mas por quem ele é. Lembrem-se, Deus pode fazer muitas coisas, muitas, e todas as que nós precisamos, Ele pode fazer, mas que eu e você desejemos estar na presença do Senhor, não apenas por essas coisas, mas por quem Ele é. Eu acho que esse é um resumo. Alvin, ele tá chorando aqui que ele quer sair. A gente já vai sair, vem cá, vem aqui, vem, colinho. Vem, fala com o pessoal. Olha lá. Tchau. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus nos abençoe. Encerramos agora o capítulo 6 de Marcos. E isso mesmo, capítulo 6 foi lido, encerrado. E para mim é uma alegria muito grande estar vivendo esse momento e compartilhando essa palavra, essa certeza, essa verdade. Busca ao Senhor. Tira um momento agora, a exemplo de Jesus, para orar e pedir ao Senhor que essa semente de verdade, de instrução, que essa palavra de alguma forma crie frutos, crie raiz dentro de você, cresça e floresça, crie frutos para que você sirva de alimento a outros que estiverem ao seu redor, dos mais próximos aos mais distantes. Compartilhe essa palavra que é
alimento. Que Deus nos abençoe. Um abraço.